Olá, aqui é a professora Lívia e nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Esse exercício que eu peguei, ele é de uma prova que foi realizada ainda esse ano na Prefeitura de Santo André pela VUNESP. Um lote de camisetas será dividido em sacolas, cada uma delas com o mesmo número de peças. Se forem colocadas em cada sacola ou 36, ou 40, ou 45 camisetas, sempre sobrarão 2 camisetas. O menor número de camisetas desse lote é. Então, vamos lá interpretar aqui o nosso enunciado. Mesmo número de peças já é um termo que indica que é igual, que é comum. Menor número de camisetas é o mínimo, menor número é o mínimo. Então, esses termos já dão uma dica do que a gente vai precisar no exercício. Agora, vamos interpretar aqui a lógica do exercício. O que eu preciso aqui? Eu preciso achar um número que eu possa multiplicar 36 ou 40 ou 45 camisetas por um determinado número de sacolas, uma sacola x, y e z, né? 36 vezes x, 40 vezes y, 45 vezes z, e eu chego ao mesmo resultado, o resultado mínimo possível comum entre eles. Então, o que eu vou precisar? Do mínimo múltiplo comum. Vamos fazer novamente o processo da faturação. Quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link, que lá eu expliquei mais detalhado. Agora eu vou passar mais rapidinho. Então, vamos faturar aqui, ó, usando os números primos, e vou chegar ao resultado. Tá? Como é o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar todos os termos, todos os números primos que eu usei para fatorar, independente de quantas vezes ele apareça. Então, vai ser 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Essa multiplicação resultou no número 360, mas a gente tem que prestar muita atenção. Aqui nas alternativas não tem o 360, mas poderia ter. Se tivesse, seria uma pegadinha, porque a gente acaba não prestando atenção em algumas coisas. A gente tem que ver que 2 camisetas ficaram de fora. Então, eu tenho que somar o 360 com essas 2 camisetas. Fazendo essa soma 360 mais 2, eu vou chegar na alternativa A, 362. Aqui eu fiz um cálculo, que seria a prova real. Vamos ver se bate direitinho. Se eu tenho 362 camisetas e eu colocar 36 camisetas em cada sacola, eu vou ter 10 sacolas com 36 camisetas, claro, e sobrarão 2. Se eu pegar 362 e colocar 40 em cada sacola, eu vou ficar com 9 sacolinhas e vão sobrar 2. E se eu pegar esse lote também de 362 e colocar 45 camisetas em cada sacola, eu vou ter 8 sacolinhas e vão sobrar 2. Então, o cálculo está batendo certinho, está bem bacana com o que o exercício pede. Agora, vamos para um outro exercício que é da mesma prova. 2 rolos de barbante, um amarelo de 50 metros e o verde de 32 metros, serão cortados em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Esses pedaços vão ser usados pelos grupos que participarão de uma atividade. Sabendo que cada grupo deverá receber 2 pedacinhos do amarelo e 1 pedacinho do verde, é correto afirmar que o maior número de grupos que poderá participar dessa atividade é. Vamos analisar aqui esse enunciado. Pedaços iguais, comum, maior comprimento possível, maior possível, o máximo possível. Então, esses termos já nos dão uma orientação. O que o exercício está pedindo? Eu preciso de um número que eu possa dividir, então que ele seja divisor, ao mesmo tempo de 50 e de 32, porque eu preciso dividir o barbante de 50 metros e o barbante de 32 metros sem que sobre nada, para não desperdiçar barbante, né? Então, eu não vou cortar o quanto eu quiser e deixar um restinho de barbante e jogar fora. Eu quero que dê certinho 50 metros e 32 metros, então tem que ser um número comum que dê para eu dividir esses dois. Então, eu vou usar o máximo divisor comum. Fatoração. É o mesmo processo que o do MMC, no caso do MDC. Só vai mudar no finzinho que eu vou explicar. Então, vamos lá fatorar números primos, fazer a fatoração como a gente fez das outras vezes e vou chegar a um resultado. Aqui no MDC, ele é um pouquinho diferente nesse sentido. Não vou multiplicar todos os números primos. Eu vou multiplicar apenas o número pelo qual eu consegui dividir
os números que eu estou fatorando. Então, aqui o 50 e o 32 são os dividendos, e aqui os números primos são os divisores. O que for divisor ao mesmo tempo de 50 e de 32, e depois dos resultados, é o que eu vou usar. O primeiro número 2 eu usei, porque eu consegui dividir tanto 50 quanto 32. Os números seguintes eu não usei por quê? Esse número 2 aqui, eu não consegui dividir o 25. Esse número 2 também não deu para dividir o 25. Esse aqui também não, esse aqui também não. O número 5 eu dividi o 25, mas aqui eu não dividi o 1, porque o 1 já estava resolvido. Não vou poder aproveitar nem esse, nem esse. Então, o único número que eu vou poder aproveitar é o 2. Então, qual que é a resposta? A gente vai dividir os nossos rolos de barbante em pedaços de 2 metros, tá? Mas não é isso que está perguntando, ele não quer saber qual que vai ser a medida dos barbantes. Ele quer saber quantos grupos que vão poder participar dessa atividade. Então, vamos lá. Se eu tenho um rolo de 50 metros do barbante amarelinho, e eu cortar ele em pedacinhos de 2 metros, eu vou ter 25 pedaços. E o rolo verde, que é de 32 metros, se eu cortar em pedacinhos de 2 metros, eu vou ter 16 pedaços, tá? Então, o grupo precisa usar 2 pedacinhos do amarelo e um pedacinho do verde. Então, vamos lá. Eu vou dividir o 25 por 2, porque cada grupo tem que ter 2 pedaços do amarelo. Essa divisão vai dar 12,5, mas o barbante não pode ser cortado, ele tem que ter aqueles 2 metros. Então, eu vou usar 12, não posso usar meio. Só 12 turminhas que vão poder usar esse barbante. O barbante verde poderia até ser usado por 16 turmas, mas a turma vai ficar com o verde, não vai ter o amarelo, não vai dar certo. Então, a gente vai ter que ter só 12 turmas mesmo, tá? Então, a resposta certa é a alternativa C, número 12.